Dando então continuidade àquilo que nós iniciamos aqui em relação à vida, em relação aos conflitos, às dificuldades, o primeiro passo que o autor nos apresenta nesse estudo é em relação ao sentido da vida. Qual o sentido da vida? Você também já se perguntou sobre isso? Qual é o sentido da sua vida? Por que você nasceu? Qual é a intenção de tudo isso? Faz sentido estar vivo? Muitas pessoas talvez hoje, nesse momento, ao assistir esse vídeo, podem estar se perguntando diante dos dilemas, diante dos fracassos, diante das decepções da vida, será que faz algum sentido viver? A vida não faz sentido sem que nós possamos reconhecer primeiramente o que é a vida, de onde vem a vida, quem gerou a vida, né? Nós não somos gerados por um acidente, né? Por mais que tenhamos teorias que possam dizer o contrário, e tantas outras teorias que se apresentam, tantas outras teses, nós estamos firmados na palavra de Deus. E o autor da vida é o próprio Deus. O que é a vida então, senão a própria revelação de Deus em nós? Deus se fazendo presente, Deus se apresentando, se revelando ao homem, criando o universo, criando a natureza, criando os homens para que possam revelar então a sua glória. A origem da vida é Deus. Esse é um conceito caro dentro da tradição cristã e que nós fazemos questão de então reforçar esse ponto cada dia mais, cada vez mais para os nossos irmãos, para as nossas igrejas. Deus é a origem da vida. A origem da vida é Deus. Ele gerou a vida. Ele é o autor da vida. Então, baseado nessa verdade inicial, essa pergunta, o que é a vida, não fica sem resposta. A vida é Deus. A vida é a revelação de Deus para nós. Nós não somos obra do acaso. A origem da vida é o próprio Deus. Deus gera a vida, Deus gerou cada um de nós. A partir daí, então, tudo isso começa e precisa começar a fazer sentido para nós, sabendo que essa vida foi gerada em Deus e por Deus para cada um de nós. Então, qual é o propósito da vida? Se Deus gerou a vida, se Ele é o Criador da vida, se Ele é o originador da vida, logo então o propósito da vida é dar glória a Deus, glorificar a Deus. Talvez muitos, até mesmo dentro das igrejas hoje, podem estar se perguntando: qual é o propósito da minha vida como servo de Deus? Qual é o propósito da minha vida como alguém que ainda não conhece a Deus, foi criado, está nesse mundo? Nada mais faz sentido. Será que nada mais faz sentido? O propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Deus nos criou para a sua glória. É o que a palavra de Deus apresenta para cada um de nós. Fomos formados, fomos criados para glorificar a Deus. A partir desse ponto, e olhando por esse prisma daquilo que a palavra de Deus traz para nós, a nossa vida passa a então ter sentido. O sentido da vida, então, diante de todos esses conflitos, de tantas agonias, de tantos sofrimentos, de tantas tristezas, é voltar a ter paz com Deus. Sabemos então do que aconteceu, daquele efeito do pecado sobre o homem ali em Adão e Eva, no Jardim do Éden. O distanciamento então que foi criado entre o Criador e suas criaturas, e a partir de então, sabendo que a origem da vida é Deus, Deus então tem para nós um propósito de vida eterna, que é glorificar o seu nome para sempre. E a vida só vai ter sentido, e a vida precisa ter sentido, quando nós nos encontrarmos em paz com Deus novamente. Quando os nossos conflitos, inicialmente com aquele que nos criou, seja resolvido. A partir daí, então, o servo de Deus, o crente, salvo, remido, lavado no sangue de Jesus, passa a ter paz com Deus. E tendo paz com Deus, o que se espera é de que esse homem restaurado, essa mulher restaurada, possa também ter paz com seus semelhantes. Então fica aquela segunda pergunta: por que Deus então criou o homem?
Qual foi então a intenção, o propósito de Deus? Criou o homem para ser eterno, criou o homem para ser um com Ele, criou o homem para cuidar da terra, criou o homem para reconhecê-lo, criou o homem para glorificá-lo, dar glória ao seu nome, louvar o seu nome. Fomos criados também, em segunda análise, para sermos santos, santos como aquele que nos criou é santo. Pessoas que levam o nome de Deus a sério, levam a sua santidade, a sua justiça a sério. Criados também, além de ser criados para ser santos, criados também para sermos servos de Deus. E a vida começa a fazer sentido a partir daí, reconhecendo que fomos criados para sermos seres eternos, que glorificam o nome de Deus, que buscam a sua santidade e também buscam servi-lo de todo o coração. A vida então passa a ter todo sentido quando nós reconhecemos o seu sentido. Nós reconhecemos que aquele que nos criou para a sua glória, nos criou para o seu louvor, nos criou para sermos eternos, nos criou para sermos santos, nos criou para servi-lo e adorá-lo para sempre. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.